Modelagem de controle adaptativo. Nessa modelagem estarei demonstrando a implementação de um controlador adaptativo PI aplicado a um sistema mecânico massa-mola-amortecedor. Nosso objetivo é fazer com que a posição do sistema siga uma referência desejada, no nosso caso, 1 metro, utilizando os ganhos de controle que se ajustam automaticamente conforme a atividade do sistema. Acerca dessa estratégia de adaptação, diferente de abordagens convencionais onde que ambos os ganhos aumentam com o erro, esse controlador implementa uma estratégia diferenciada, ou seja, o ganho proporcional, Kp, aumenta com o erro, proporcionando resposta rápida e amortecimento adequado. Já o ganho integral, o Ki, ele é inversamente proporcional ao erro, ou seja, aumenta quando o erro é pequeno para eliminá-lo rapidamente em regime permanente. Essa abordagem representa uma estratégia de controle adaptativo, adequada para sistemas onde que se deseja uma resposta inicial agressiva, ou seja, um Kp alto, seguida de um refinamento preciso em regime permanente, via um Ki alto quando o erro é residual. Acerca do ponto de equilíbrio do sistema. O sistema mecânico massa-mola tem equilíbrio natural em x igual a zero, pois a força da mola vai ser força igual a menos K vezes x, sendo K o fator da mola e x o intervalo de deslocamento, onde que ambos devem se anular nesse ponto. Para manter a posição de referência de 1 metro, o controlador deve aplicar continuamente uma força de compensação igual a 50 newtons para então contrariar a força elástica da mola. Essa força será fornecida principalmente pela ação integral do controlador, que irá acumular o erro ao longo do tempo e gerar a força necessária para manter o equilíbrio no ponto desejado. As equações e conceitos de modelagem. Para o sistema mecânico, de início, nós podemos utilizar a lei de Hooke para determinar a força da mola, onde que a força da mola será igual a menos K vezes x, onde que K será a constante elástica da mola e x é a posição em relação ao ponto de equilíbrio natural, nesse caso x igual a zero, sendo que esse sinal negativo ele significa que a força aponta na direção oposta ao deslocamento. Já a força do amortecimento viscoso é dado por menos b vezes v, sendo b o coeficiente de amortecimento e v é a velocidade. Além disso, nós podemos utilizar a segunda lei de Newton, o qual força igual a massa vezes aceleração. Massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo, nós temos a aceleração, que será igual a força de controle menos b vezes v, que será a força do amortecimento viscoso, menos k vezes x, que será a força da mola. Em relação à cinemática, nós sabemos que a velocidade será a variação da posição em relação ao tempo. Para o sistema de controle, nós podemos definir o erro da posição como o x de referência, que será 1 metro, menos a posição atual, de acordo com o momento, onde que também nós podemos definir a integral de erro como e de t, a qual é a taxa de variação da integral é igual ao seu erro atual, ou seja, essa variável integral irá acumular o erro ao longo do tempo. Métricas de atividade, ou seja, a estratégia dual. O controlador utiliza duas métricas distintas, uma para cada ganho. Para a métrica Kp, chamei de atividade P, onde que essa métrica irá combinar o erro e a velocidade, aumentando o Kp quando há uma grande distância de referência, ou seja, um erro elevado, e o movimento rápido, ou seja, uma velocidade elevada, sendo que também foi adicionada essa variável de 0,5 para que fosse possível reduzir a contribuição da velocidade, priorizando o erro. Acerca da métrica Ki, que é regida pela variável ActivityI, ela vai ser inversamente proporcional ao erro, onde que, quando o erro é grande, ou seja, no início, a velocidade de Ki será baixa. Da mesma forma, quando o erro é pequeno, ou seja, em regime permanente, a variável Ki será alta. E foi utilizada essa opção aqui, essa função mínima, que é do OpenModelica, para que seja garantido que não haja valores menores ou igual que 0,1. Agora justificando a estratégia invertida para Ki. Primeiro aqui na fase inicial nós teremos um erro grande, ou seja, Ki baixo evita um wind-up excessivo e overshoot. Segundo ponto, em regime permanente nós teremos um erro pequeno, portanto Ki alto elimina rapidamente os erros residuais.
E por fim, o resultado é que nós teremos uma convergência mais suave com precisão final elevada, onde que também nós teremos um parâmetro de velocidade de referência de 2 metros por segundo e continuando com o erro de referência de 1 metro, que é o erro máximo inicial. Fatores de adaptação. Nós teremos limitação de alfa para que não exceda 1.0, garantindo que Kp vai ser menor ou igual ao Kp max, onde que nós, novamente utilizando o mecanismo do OpenModelica, nós iremos limitar essa variação para 1.0, sendo que para a variável em relação ao controlador integral não é necessário. Alpha-p ele é saturado em 1.0, fazendo uma limitação superior, e alpha-i não precisa de saturação, pois já está definido no intervalo de 0.1 a 1.0. Ganhos adaptativos. Nós veremos que o ganho do controlador P será o Kp mínimo mais Kp max menos Kp mínimo vezes alpha-p, sendo alpha-p definido por essa função aqui. Da mesma forma para Ki, onde teremos Ki mínimo mais Ki max menos Ki mínimo vezes alpha-i. Sendo que acerca dos parâmetros foi definido e demonstrado porque um é Newton por metro e outro é Newton por metro segundo. Com isso, já arranjando os termos e tendo uma noção dos ganhos dos sistemas, nós podemos definir que a lei de controle é definida por Kp vezes E, que será o controlador proporcional vezes o erro, mais controlador integral vezes a integral do erro. E aqui já, força de controle com PI adaptativo, nós somente acrescentamos a variável tempo à equação. Visando trazer um pouquinho mais de confiança ao modelo desenvolvido e também dando mais dados para a análise do sistema, nós podemos definir algumas variáveis. Por exemplo, a frequência natural, que dá em torno de 1.13 Hz, ou 7.07 radianos por segundo, a razão de amortecimento, que dará 0.354, ou seja, como o zeta é menor do que 1, nós teremos um sistema subamortecido, que irá apresentar oscilações amortecidas que serão demonstradas nos gráficos posteriores. E também para cálculo, nós temos o amortecimento crítico, que dá de 14.14 Newton por metro. Já em relação ao dimensionamento dos ganhos, que para manter a posição em 1.0, em regime permanente, a força necessária será de 50 newtons, visto que a mola está exercendo uma força contrária de 50 newtons. Já em regime permanente, o erro será zero, portanto a força será fornecida pela ação integral, já que a força de controle vai ser Kp vezes o erro zero, mais Ki vezes a integral do erro. Portanto, a força de controle no estágio final em regime permanente será praticamente Ki vezes a integral do erro. Comportamento dinâmico. Variáveis de estado. Para a posição x, ela irá variar de 0 até estabilizar em 1.0, sendo que nesse caso nós veremos um pequeno overshoot, mas dentro do tolerável. A velocidade v irá oscilar, onde ela tende de 0 no equilíbrio. O erro irá diminuir de 1.0 até próximo de 0, e a integral do erro irá acumular erro ao longo do tempo até gerar a força de equilíbrio. Acerca dos ganhos adaptativos, o comportamento diferenciado. Acerca do ganho proporcional, ele irá começar com um valor máximo de 100 Newton por metro, devido ao erro inicial grande, e consequentemente será diminuído progressivamente à medida que o erro e a velocidade diminuem. Será estabilizado próximo ao valor mínimo, em torno de 1 a 5 Newton por metro no regime permanente. Basicamente, podemos considerar que ele zera. E por fim também nós temos aqui a análise do ganho integral, onde que nessa parte aqui apresenta um comportamento invertido, ou seja, começa com um valor baixo, em torno de 10 newtons por metro segundo, apesar do erro grande, vai aumentar progressivamente conforme o erro diminui e vai atingir valores altos em torno até de 100 newton por metro segundo em regime permanente, sendo que esse comportamento, apesar de ser contraintuitivo, lhe permite a eliminação precisa de erros residuais. Forças atuantes, a F-control, que vai ser a força dos ganhos, que vai ser inicialmente elevada, 100 newtons, ela diminui gradualmente, estabilizando em 50 newtons, enquanto a força da mola, em módulo negativa, conforme x se aproxima de 1 metro, ela atinge menos 50, ou seja, aqui nós temos a força do sistema para manter na posição 1.0, e aqui nós temos a força da mola, que ela apresenta uma força de 50 newtons. E nós temos que igualar essas forças para conseguir o estado
ideal desejado de controle. E a força do amortecedor ela vai oscilar conforme a velocidade, tendendo a zero. Acerca do balanço das forças em regime permanente, a somatória deverá ser zero, portanto, a força de controle menos a força da mola inversamente mais a força do amortecedor vai ser igual a zero. Transição do regime. Nós veremos também, mais claro no gráfico, que a fase inicial nós teremos uma alta atividade, Kp estará com valor bem elevado e Ki com valor bem baixo. Nós teremos uma resposta agressiva e uma aceleração rápida. Já na fase intermediária, nós teremos um Kp decrescente e um Ki crescente. E por fim, nós teremos uma aproximação controlada com menor overshoot. Vai ter um pouco, porém, se não me engano, é de 7%, pelos cálculos que tinha, cálculos e simulação que demonstrarei a seguir. Por fim, em regime permanente, nós teremos um Kp mínimo de em torno de 1 a 5 até, podemos considerar que ele vai zerar, e um Ki máximo de 90 a 100, sendo que um erro praticamente nulo e um sistema estável. Sendo que aqui também considerei uma atividade baixa maior do que 2 segundos, porém nós veremos que ela vai demorar um pouquinho mais para estabilizar, porém é bem próximo disso. Comportamento esperado na simulação. Das características principais, primeiro que nós teremos uma resposta transitória, ou seja, o tempo de resposta é significativamente mais rápido que um controlador PI fixo, um possível pequeno overshoot, que no nosso caso menor que 15%, mas no nosso caso foi 7%, e nós teremos também oscilações amortecidas pela redução de Kp e o aumento de Ki. Em regime permanente, nós veremos que o erro do estado estacionário será praticamente nulo, graças ao Ki alto em regime. Já a posição estabilizada será em torno de 1 metro como desejado, velocidade praticamente nula, visto que estará estabilizado, Kp e Ki estarão em seus valores respectivos, como destacado anteriormente, e nós teremos então nossa força de controle estabilizada em 50 newtons, que compensa a força da mola. As vantagens do controlador adaptativo dual. Primeiro, que é uma resposta rápida quando necessário um Kp alto em aero grande. Já, por fim, nós também teremos uma precisão elevada em regime, ou seja, Ki alto em aero pequeno. Teremos a redução do overshoot, ou seja, um Ki baixo inicialmente previne o wind-up. E, que no caso também é a questão da saturação do controlador. E nós também teremos uma eliminação rápida de erros residuais, visto o Ki alto. E, por fim, também, mas não menos importante, nós teremos uma robustez a variações nas condições iniciais. Como demonstrativo, os gráficos esperados. Primeiro, da evolução temporal da posição ao longo do tempo, nós temos aqui a posição da mola na posição inicial 0, e sendo que nós queremos deixá-la lá na posição 1, nós veremos que tem uma aceleração que aqui fica em torno de 1.07, ou seja, um overshoot de 7% em relação ao nosso patamar, porém dentro do aceitável. Acerca disso, a velocidade nós vemos que ela tem uma velocidade inicial elevada, porém tende a se estabilizar e ficar em zero dada a estabilidade do sistema. A evolução temporal do erro inicia com um erro de 100%, porém com a variação vai diminuir e tender a zero. Os ganhos adaptativos de Kp e Ki ao longo do tempo. Como observado, o nosso Kp ele começa um valor bem alto e nosso Ki um valor baixo, onde que há essa ganho adaptativo ao longo do tempo até que Ki fica responsável pelo controle e Kp fique praticamente zerado quando em regime permanente, demonstrando a atuação dual do sistema. Métricas de atividade, ou seja, aquelas alfa que é utilizado junto com Activity P e Activity I, onde que é utilizado junto para o sistema de ganho. Nós vemos aqui as variações deles ao longo do tempo. A força de controle ao longo do tempo, também nós vemos aqui que um pico inicial elevado de 100 newtons, onde que busca a força de equilíbrio em 50 newtons. Diagrama de fase em relação à posição e velocidade. Força no sistema. Pontos a considerar acerca desta modelagem.
Primeiro que realizei algumas simplificações físicas, onde que a mola é perfeitamente linear, sendo a lei de Hooke válida para toda a faixa. É considerado um amortecimento viscoso puro, ou seja, proporcional à velocidade. A massa pontual ela não considera o movimento de inércia, e sim o atrito seco de Coulomb. A ausência de perturbações, ou seja, não considera forças externas aleatórias. Da mesma forma, não modela variações paramétricas como desgaste e temperatura, e o sistema é completamente determinístico. Por sua vez também, terceiro ponto, nós temos um atuador ideal, ou seja, a força de controle aplicada tem reação instantânea, ou seja, sem atrasos, sem saturação do atuador, ou seja, uma força ilimitada, que claro, na prática nós temos que validar a validade disso e a estabilidade do sistema, sem dinâmica do atuador, ou seja, atrasos, banda passante limitada, e na prática nós temos que ver que atuadores têm limites, por exemplo, a força máxima é igual a 150 N. Para alguns sistemas pode sim ser válida tal abordagem, porém, é aquele caso lá, puxa os dados do sistema, analisa os parâmetros e veja a viabilidade da implementação desse controle. As características da estratégia de adaptação dual. Primeiro, que é uma abordagem heurística inovadora, tá? Não é baseada na teoria de Lyapunov formal, apesar que isso daqui já tem trabalhos presentes que me baseei para ter uma noção de como é que posso desenvolver. KP e KI seguem lógicas opostas, ou seja, KP decai e KI cresce. Estratégica é uma estratégia eficaz, porém sem prova matemática de convergência global. E tem uma normalização baseada em valores de referência escolhidos empiricamente, que no caso peguei valores que eu considerei valores de uma mola, depois valores de patamar, que é o tipo de coisa que podem ser aplicados na realidade. Vantagens da estratégia invertida para o KI. Vai reduzir o end-up na fase inicial, ou seja, KI baixo quando era grande, irá eliminar rapidamente erros residuais, terá uma convergência final mais precisa e um menor overshoot comparado a um KI fixo alto. Algumas limitações teóricas que não irá garantir estabilidade formal em todos os cenários, embora neste caso em específico aqui funcione. Nós escolhemos um limite de 0.9 na variável activity, que ela é empírica, ou seja, por testes e determinações enquanto estava modelando o sistema, e também foi implementado um fator de 0.5 na velocidade para que pudéssemos priorizar o erro em relação à velocidade naquela fórmula de alfa. A ausência de anti-wind-up explícito. A integral do erro pode crescer indefinidamente teoricamente, sendo que a estratégia de KI variável atua como um wind-up implícito, mas em sistemas reais, com saturação de atuador, o anti-wind-up explícito é recomendável, ou seja, nosso sistema aqui desenvolvido já tem certo potencial, porém ele também pode ser melhorado, principalmente validando essa questão que na prática pode ser problemático e é conveniente aplicar um anti-wind-up. O que não considera? Ruídos de medições nas variáveis de estado, na posição e velocidade, incertezas paramétricas, tanto MKB ou desconhecidas ou variantes, perturbações externas, ou seja, forças não modeladas. Da mesma forma, restrições de controle, nós vemos que não há nenhuma força excepcional no nosso sistema, porém, dependendo da aplicação, algo ser validado as forças mínimas e máximas necessárias. Quantização de sensores e atuadores, e nem os atrasos de comunicação ou processamento. Como dito, o controlador atua de forma ideal. Quando detecta a variação da posição, ele já responde de forma praticamente imediata. Aspectos matemáticos não modelados, ou seja, não foi provada essa habilidade assintótica via Lyapunov. Também não foram calculados autovalores do sistema em malha fechada com ganhos variantes no tempo. Foi realizada uma análise simplificada onde que o sistema é estável empiricamente, porém eu não fiz uma prova formal. E também tem um desafio adicional que é que ganhos que variam com o tempo, ou seja, um sistema não linear. Análise do desempenho, que não há critérios de otimização explícitos, por exemplo, a minimização do IAE ou ITAE. A escolha dos ganhos e das métricas foi feita por raciocínio físico e não necessariamente por otimização. Os parâmetros da velocidade de referência, erro de referência e fator 0.5 são definidos empiricamente por mim durante o desenvolvimento, sendo que também não foi realizada uma sintonia sistemática.
Acerca da robustez, não foi analisada a margem de fase e ganho, que é um desafiador para um sistema adaptativo. A sensibilidade às variações paramétricas, ou seja, mais ou menos 20% em algumas variáveis, não foi quantificada. E não foi testada a rejeição a perturbações, bem como não foi analisado o desempenho em condições iniciais diferentes. A análise da frequência, não foi construído o diagrama de Bode ou Nisquith, que é desafiador para ganhos variantes. Como disse, estou fazendo um teste de conceito e passando isso para o Modélica. Então, é uma fase inicial desse desenvolvimento. Não foi analisado a resposta em frequência do sistema adaptativo, nem a largura de banda do controlador foi calculada. E também temos que considerar as interações dinâmicas rápidas entre KP e lenta, KI, que não foi formalizada. Como dito, eu explicitei o desenvolvimento desse sistema, entretanto também acho coerente e honesto explicitar as simplificações, as características adotadas, bem como aspectos matemáticos não demonstrados e pontos de melhoria. Como disse, não é um sistema ideal, todos os modelos eles estão errados, mas alguns são úteis, tá? Mas foi minha tentativa de implementação desse sistema de controle adaptativo. Acerca do controle da Modélica, nós temos as variáveis aqui, onde eu defini um ganho mínimo de 1 e de 0, que podem ser ganhos variáveis de acordo com o controlador, e um ganho máximo. Velocidade de referência e erro de referência, massa aqui do sistema massa-mola. Mais algumas variáveis, posição, velocidade e erro da integral. Aqui entramos na questão das equações, seja ômega, zeta, o erro, a estratégia de adaptação dual, sendo que eventualmente deixo alguns comentários para facilitar a compreensão, mas o ideal é seguir de base com o que foi demonstrado anteriormente. E por fim também, dado após o equacionamento de todos os fenômenos, eu já deixei pré-definido aqui no OpenModelica para ter uma simulação de 10 segundos com intervalo de 0,01 segundo. Por fim também, uma tabela de variáveis, onde aqui nós temos parâmetros do sistema mecânico, que claro, eventualmente não foi tão claro como gostaria numa explicação, portanto, nós temos variável, valor, unidade, significado e importância. Da mesma forma para parâmetros do controlador adaptativo, variáveis do estado do sistema, variáveis calculadas no controlador, para ter um pouquinho mais de noção da variável, unidade, fórmula que eu cheguei e qual que é o significado. Que agora, às vezes falando, talvez eu fale de forma muito superficial ou talvez mesmo possa esquecer. Portanto, aqui nós saberemos como se comporta e seu significado. Forças atuantes no sistema, parâmetros característicos, que muitos eles são calculados e demonstrados anteriormente, e equações diferenciais, bem como operadores e funções matemáticas, que nesse caso aqui, eventualmente são atreladas ao Modélica, porém, quando modelado em outra ferramenta, tende-se a tentar a ter uma função equivalente. Acerca dessa modelagem, de minha parte era isso, e como dito também no vídeo introdutório, fique à vontade para realizarem contribuições nos comentários.